Espírito Santo falar com você. O tema da mensagem é: o caos nunca vai parar o reino de Deus. Repita comigo: o caos nunca vai parar o reino de Deus. Então, eu quero levar você a ler a palavra de Deus comigo, a entrar nesta viagem, onde vários cenários nós vamos ver, aonde cenários de perda, de morte, de destruição, mas ao mesmo tempo de transformação de vida. Escute, quando ele chega, ele muda o cenário da situação. Você sabe de quem eu estou falando? De Jesus Cristo. Sim, só Ele pode mudar o cenário da sua vida, o cenário da nossa nação. Nós estamos vendo aí um cenário onde estão zombando da nossa nação, onde estão falando muitas coisas sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, sobre as nossas autoridades. Mas eu creio que Deus vai mudar o cenário da nossa nação, porque ainda há sobreviventes nessa nação que se dobram, que clamam ao Senhor, que Deus tenha misericórdia. Quantos creem nessa mensagem? Diga, levante a sua mão e diga: eu creio que Deus vai mudar a história da minha nação. Aleluia. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ver dois cenários, duas histórias. Nós estamos cheios de ficar ouvindo o que está acontecendo aí. Nós vamos para a Bíblia, nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos nos encher das coisas de Deus. Eu não quero saber do número de vírus, não quero saber de número disso, daquilo. Eu quero saber o que está testificado na palavra de Deus, e eu quero isso para a minha vida. Quantos creem também? Quantos querem? E diga: eu quero. Em Mateus capítulo 9, do versículo 12, nós vamos ver um cenário, nós vamos ver uma história. Vamos lá. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E de repente chega, eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E então Jesus chegou à casa daquele chefe chamado Jairo, e vendo os instrumentistas, o povo, o alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, e zombaram dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina, o que a menina fez? Levantou-se. E espalhou-se a notícia por todo aquele país. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram: sim, Senhor. Tocou então os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe se foram e se abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. 3 cenários, 3 histórias. Uma, porque a filha estava morta. Outra, a mulher que há 18 anos estava ali. Uma mulher que estava longe da família, que estava enferma por causa de um fluxo de sangue. Havia um caos, havia um desespero pelo outro lado da filha. Havia um velório, uma perda terrível.
vendeu tudo que tinha, não havia mais nada, morava sozinha. Porque diz a tradição na Bíblia que geralmente quando as mulheres entravam no seu período fértil, elas precisavam ficar afastadas em um quarto sozinha. Não podia sair para fora, para nada. Então você pense, uma mulher que ficou numa quarentena por 18 anos. Imagine ficar isolado da sua família. E não é o que nós estamos vivendo hoje? Amados, mas eu quero trazer para você que diante desses dois caos na vida dessas pessoas, o reino de Deus não olhou a circunstância, o reino de Deus simplesmente não fez nada. Pelo contrário, as pessoas foram direto na pessoa certa, Jesus Cristo de Nazaré, o rei do reino, o único que podia tirar essas pessoas deste caos da vida que lhes preparara. Eu ainda creio nessa palavra que Deus tem poder de mudar situações. Quantos creem? O pai em desespero foi direto ali na fonte. Sabia que Jesus podia fazer milagres, sabia que Jesus podia ressuscitar mortos. Foi direto. Jesus, quando chegou naquela casa, simplesmente falou uma coisa: retira esse povo daqui. Tem muita gente que está atrapalhando a tua vida, porque ao invés de levantar você, está te ajudando a botar para baixo. Com tudo isso que nós estamos vivendo, com esse caos do dia a dia que estamos vivendo, nós precisamos estar do lado de pessoas que têm a vida, que falam de vida, que falam de Jesus, que falam da palavra de vida eterna. Amados, eu não estou preocupada com o caos do dia a dia, nem o que está acontecendo, o sistema, está sendo tudo preparado para o anticristo. Não me importa, o que importa é que vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Nós não somos portadores de caos, nós somos portadores de vida. Precisamos fazer a diferença nesse tempo. Agora vá comigo. Vamos ver uma outra situação em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Mais um velório acontecia. Um filho único de uma viúva. Tudo perdido, tudo acabado, a caminho do cemitério. E Jesus, por ser a sua tradição nazireu, ele não podia tocar do defunto. Mas o que ele fez mudou a história daquela mãe. Vá comigo. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era uma viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderaram do temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Sabe o que está faltando para nós hoje? Que Deus venha com a sua presença na nossa nação. Jesus, ao deparar com aquela situação, pela tradição ele não podia tocar no defunto, mas ele tocou e disse: jovem, levanta-te. Hoje Jesus está dizendo para você: levanta-te da tua condição, porque eu estou te dando vida. Se há um espírito de morte sobre a nossa nação,
Se há um espírito de morte rondando aí, nós que somos portadores de vida, nós temos que declarar em nome de Jesus que há vida, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, a vida sobre a nossa nação. Tinha acabado para aquela mulher, acabou tudo. Ela ia ficar desamparada, sozinha. Jesus se comoveu. Olha, não chores. Jesus está dizendo para você: não chores, porque hoje eu estou te dando vida. Não olhe a circunstância, não olhe o caos que está aí, porque o caos não pode parar o reino de Deus. O caos não pode parar o que está acontecendo com o reino de Deus. O reino de Deus está avançando, o reino de Deus está seguindo em frente. Não importa o que está acontecendo, o reino de Deus está avançando. Então eu estou aqui para lhe dizer, com toda a sinceridade, que Jesus ainda faz o morto ressuscitar. Ele ainda muda situações, Ele ainda transforma pessoas. Eu creio. Levanta sua mão e diga: eu creio nessa palavra. Aleluia. Está desanimado? Já não tem mais fé para crer nas coisas que vão mudar para melhor? Então leia comigo agora, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus agora? Então Deus está te dando, ou aumentando a tua fé, ou está te dando mais fé. Está aí a resposta para as tuas perguntas. Somente pela palavra de Deus é que vem a fé. Não existe outra coisa que pode te dar a fé. E fé não tem nada a ver com acreditar. Aquelas pessoas, escute, sabiam que Jesus podia fazer o impossível. Pensa na mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão. Ela era uma mulher, já havia ali um peso sobre ela. Pela tradição, a mulher não pode falar com o homem, mas ela pensou: se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ser curada. Jesus é a própria palavra de Deus. É nisso que eu creio, é nisso que eu confio. Eu não estou preocupada com o que está acontecendo, se é isso, se é aquilo. Pensa uma coisa: nós não estamos vivos, sim ou não? Sim. Você já não passou coisas piores na vida, sim ou não? Sim. E você não está aqui ouvindo essa palavra? Sim. Então por que você não é grato a Deus pela vida que Deus te deu? Ele tem cuidado de você, Ele tem te sustentado. Olha, amados, se você vê do ano passado para esse ano, tudo que a gente já passou e o que nós estamos superando, é só Deus que está nos sustentando. Agora vá comigo em João capítulo 11. Eu amo ler a palavra de Deus. Do versículo 1 ao 44, nós vamos ver um outro cenário, mais um cenário de morte. A morte de Lázaro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou. Depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo,
dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus já dizia isto da sua morte. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quantos dias, gente? 4. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria. Mais um caos. Porém, Maria ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Você crê? Diga: eu creio nessa palavra. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-lhe dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disse-lhe, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta a ela, e disse: Tirai a pedra. A Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Jesus falou: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Jesus está chamando muitos Lázaros que estão mortos nessa noite. Jesus está falando: retirai a pedra. Eu não sei qual é a pedra que está em cima de você. Eu não sei qual foi a pedra que te enterrou, mas eu sei de uma coisa: que o mesmo que deu vida para Lázaro e disse: tirai a pedra, e chamou a Lázaro, é o mesmo que está falando para você: tirai a pedra, Lázaro, sai para fora. Jesus está dando vida para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quanto tempo você está vivendo dessa forma, mas eu quero te dizer que Jesus
também está chorando pela tua situação. Você acha que Deus quer que a gente sofra? Não. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, o ser humano sofre. Mas pela sua infinita misericórdia, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, eu creio que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo, porque está escrito na palavra de Deus. Agora eu te pergunto, tem dúvidas de que alguma coisa pode parar o reino de Deus? Eu não tenho, porque ainda nós estamos aqui pregando o Evangelho. Nós acabamos de ler, que vidas foram ressuscitadas, que vidas foram curadas, que famílias foram transformadas. Imagina Jairo com sua filha, imagina comigo. Eu imagino que ele fez uma grande festa. Claro, não está escrito ali, mas para comemorar o que Jesus tinha feito na vida da sua pequena menina Talita. A menina já estava em pé. Oh, que coisa linda! E eu imagino que houve festa na casa de Marta e Maria, porque Lázaro tinha ressuscitado. Nós temos ouvido tantas notícias ruins. A gente só ouve coisa ruim. A gente só ouve coisa ruim. Vamos parar de falar coisa ruim e vamos colocar na nossa boca palavras de vida eterna. Vamos orar mais pela nossa nação. Vamos orar mais pela nossa família. Vamos orar mais e declarar vida, e declarar saúde, e declarar arrependimento. Nós precisamos fazer isso, porque de coisa ruim, gente, o mundo está cheio. Notícia ruim está muito cheio. Mas olha o que a Bíblia diz, que cada situação, a fama de Jesus aumentava. O sistema do mundo quer acabar com a fama de Jesus. O sistema do mundo quer acabar dizendo, não, Jesus não tem mais poder. Não tem? Quem é que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e o túmulo está vazio? Quem é? Quem foi? Quem é? Jesus. Ninguém pode testificar isso. Ninguém pode ir contra isso. O nosso Jesus morreu e ressuscitou, e Ele vai vir buscar a sua igreja. Concluindo com você, quer viver uma vida extraordinária com Deus? Eu quero. Quantos querem? Creia na palavra de Deus. Creia mais, leia mais, busque mais. Só ela tem a resposta certa. Só ela tem a cura. Só ela tem a transformação. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que está acontecendo com o mundo. Não importa o que está acontecendo ao teu redor. Se está desmoronando, se está acontecendo isso. Eu só quero que você abra agora em Salmos 125, o versículo 1 e 2, para a gente concluir. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer. Olha o que Deus está falando para nós. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Isso precisa ser uma oração na tua vida, todos os dias. Precisa ser uma canção de sobrevivência todos os dias. O Senhor está ao nosso redor todos os dias, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos cobrindo com seu sangue. Aleluia. A mensagem de hoje: não importa o que esteja acontecendo, se há um caos nesse mundo, se o que esteja acontecendo, o que importa é que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.